Já vimos o que $1000 podem oferecer em relógios ao longo dos anos. No entanto, com os preços aparentemente em uma espiral ascendente para tudo hoje em dia, achei que agora seria um ótimo momento para analisar cerca de $1000 e o que isso vai te proporcionar em 2026. Esse valor está na faixa psicológica ideal, antes de aparecer em 4 dígitos. E para este vídeo vamos realmente focar no melhor do melhor aqui, começando com algumas das marcas mais conhecidas da indústria, ou seja, os maiores nomes que existem por aí. Também teremos uma lista robusta de micromarcas no final, pois muitas marcas menores se destacam nessa faixa de preço. Neste exercício vamos focar em relógios, especialmente por volta de 850. Vou ser rigoroso com esse limite de até $1000, mas vou permitir que a gente tenha uma pequena margem acima disso. Então uma margem de 10% no limite superior desse intervalo, ou seja, 1100 sendo o limite máximo aqui. Quis abrir essa exceção porque se você assiste a um vídeo assim, provavelmente quer saber o que existe por $1050, mesmo sendo só um pouco acima de $1000, é uma diferença mínima. Se ainda não assistiu nosso documentário de 2 horas feito por Danny Milton, confira. Explorando os relógios no cinema, ele percorre as décadas em 10 capítulos, analisando diferentes relógios famosos usados por atores em diversos filmes. No episódio, também adota outra abordagem, compartilhando sua experiência em conseguir relógios e auxiliando equipes de produção a escolher quais usar em séries de TV. Ele ajudou em The White Lotus, também em Succession e em outras séries, e ele leva essa mentalidade e aplica aos relógios que foram usados no cinema. É uma série inacreditável, e Danny fez um ótimo trabalho porque ele une as duas coisas. Ele vê o diagrama de Venn do cruzamento entre gostar de cinema e também gostar de relógios. E é uma série que eu definitivamente recomendaria para quem curte relógios ou simplesmente gosta de filmes em geral. O link vai estar aqui embaixo. É gratuito para os assinantes do tedbaldaça.com. É grátis criar um perfil. Sei que pareço repetitivo ao citar a Seiko nessa faixa de preço, mas tenho bons motivos para isso. Nenhuma marca oferece tanta variedade abaixo de $1000 quanto a Seiko, ponto final. Vale destacar que essa faixa de preço entre 850 e $1.100 não é muito discutida em relação à marca, mas já há ótimas opções disponíveis. Os principais atributos desse segmento incluem ótima resistência à água e cristais de safira. Nessa faixa de preço você encontra a série de movimentos 6R e um acabamento de caixa mais refinado. Agora primeiro vem um trio de relógios para o dia a dia que faz parte da coleção Presage Classic, o SPB 463, 465 e 467. Esses são versáteis e úteis para qualquer ocasião, apesar do visual. O destaque vai para os mostradores em 3 cores: marfim, salmão e carvão, com textura que lembra seda natural. Eles têm um tamanho bom, com diâmetro de 40,2 mm e uma distância entre as garras de 46 mm. Um revestimento super resistente para melhor proteção contra riscos. Movimento 6R55 com reserva de marcha de 3 dias. Cristal de safira e, surpreendentemente, resistência à água de 100 metros. E para um visual ainda mais clássico de relógio social, você tem o SPB 524, que vem com uma caixa de 36 mm em tom dourado e especificações semelhantes. Depois, há o Alpiniste atualizado, SPB 503, 500 e 5 e 507, em azul esverdeado, preto e a clássica combinação verde e dourado, muito apreciada pelos entusiastas. Estas são as versões mais recentes do famoso relógio de explorador, resistente a 200 metros e com aro interno de bússola. As atualizações trazem caixa mais fina, revestimento super resistente em aço inoxidável, mostrador mais refinado e calibre 6, R55 com melhorias e reserva de marcha de 3 dias. O modelo verde ainda vem com essa tradicional pulseira de couro marrom, enquanto os outros vêm com uma pulseira de aço inoxidável, todos custando menos de $1.000. E se você é fã do Laurel Alpinist de 1959, o SPB 289 é exatamente o que você procura. Com suas dimensões compactas de caixa de 38 mm, ainda oferecendo 200 metros de resistência à água, você tem aqui o movimento 6R35, pulseira de aço inoxidável e de couro inclusas, mostrador verde pinheiro texturizado e índices em forma de montanha. A linha de relógios de mergulho da Seiko inclui destaques como 2 modelos Prospex com caixa Cushion, modelos que levam o apelido de Slim Turtle, o SPB 317, e seu irmão com pulseira de aço, o SPB 315, ambos oferecem um diâmetro de caixa de 41 mm, que vai parecer bem menor no pulso. Tem especificações compatíveis com a ISO, cristal de safira e um visual com herança fantástica. Outra opção na linha de mergulho Prospex é a escolha dos conhecedores, com um ótimo apelido, o Sumo, incluindo o modelo com mostrador verde SPB 177 e o azul gelo SPB 179. Esse gigante de 45 mm de ombros largos traz recursos como o movimento 6R35. Vidro de safira na frente, mostradores com textura waffle marcante e construção conforme ISO são alguns destaques da Seiko nessa faixa de preço.
O ponto em comum é a resistência à água melhorada, movimento 6R, cristal de safira e acabamento premium. Comparando com modelos de entrada da marca, tudo bem. Agora vamos para a relojoaria suíça, e nessa faixa de preço precisamos citar o grupo Swatch. Hoje, a maioria dos grandes grupos e marcas de relógios evita a faixa abaixo de $1.000. Como parte desse grupo de relógios, que reúne várias marcas de destaque nessa faixa, a Tissot lidera em vendas e oferece excelente custo-benefício. Entre essas opções, destacam-se reservas de marcha estendidas da série Power Matic 80, acabamentos sólidos e outros detalhes, além de variedade em tamanhos, estilos e cores. Atualmente, a Gentleman Power Matic 80 é uma das linhas com melhor custo-benefício. Esse é um modelo que passou a representar essa faixa de preço, logo abaixo de $1.000, desde que foi lançado pela primeira vez em 2019. Este modelo de 40mm tem visual clássico e seguro, agradando a todos. Junto com uma ampla variedade de cores, 100 metros de resistência à água, e a linha 811 dos movimentos Power Matic 80, que na verdade não é nada utilizada pela Tissot. Isso recebe a espiral de silício no processo. Agora, o gigante integrado, conhecido como PRX, continua avançando adentrando 2026. Só recentemente ele começou a ser citado nesta série, pois agora é vendido por $850 em aço. Os modelos de 35 e 40mm em aço serão os mais populares, mas há outras opções, como o tom dourado e modelos em titânio com o diâmetro ideal de 38 mm, lançados no final de 2025. Agora, se o seu estilo é mais tradicional, eu sou um grande fã do Heritage 1938 de 39mm. Esse relógio foi muito ofuscado no seu lançamento, dada a empolgação em torno do PRX em 2023. Esse foi o auge da mania do PRX, ou pelo menos o momento em que ela estava diminuindo. No entanto, ele é um dos, se não o mais acessível, cronômetro suíço do mercado. O Bala de 39mm oferece um movimento certificado pelo COSC, junto com uma reserva de marcha de 80 horas nesse processo. Este relógio foi atualizado no último ano, recebendo um mostrador com textura vibrante e um bezel semelhante ao da Rolex, chegando exatamente ao nosso teto de preço de $1.100. Outra marca do grupo Swatch, Hamilton, tem origem suíça, raízes nos Estados Unidos, e é vista como exemplo de valor por colecionadores, eu incluso. Hamilton pode não ter tanta variedade quanto a Tissot, com suas diversas famílias de modelos e coleções, mas eles compensam isso com áreas de foco que são das melhores do setor para esse segmento. Dificilmente há relógio melhor que o Hamilton Muff para ilustrar isso, especialmente perto de $1.000. O relógio de campo refinado, ligado ao filme Interestelar de Christopher Nolan, agora está disponível em dois tamanhos de caixa. Você tem 38 e 42mm. O mostrador limpo sem data é mais sofisticado que o de um relógio de campo comum. O movimento automático ETA Base H10 tem uma reserva de marcha estendida de 80 horas e desempenho confiável. Também conta com resistência à água de 100 metros e cristal de safira. E a versão de 38mm agora vem com mostrador branco, além do preto, e também oferece a opção de pulseira metálica dentro da sua faixa de preço. Se você prefere um estilo robusto e atividades ao ar livre, a linha CACfield oferece um modelo de 38mm em bronze com corda manual, disponível com mostrador preto ou branco, e um movimento com reserva de marcha de 80 horas, com o H5. Uma adição recente à linha mecânica CACfield são os modelos de 40mm com reserva de marcha, que trazem um indicador de reserva de energia no formato de medidor de combustível na posição das 9 horas. Disponível em preto ou branco, com pulseira ou bracelete à escolha. Por fim, o CAC Aviation Pilot Pioneer de 38mm apresenta uma personalidade aérea elegante, reinventando as melhores características dos relógios clássicos de piloto. O mostrador é altamente legível, com bezel bidirecional de contagem regressiva e coroa de piloto grande. Além de 100 metros de resistência à água, há aquela reserva de marcha de 80 horas para um longo fim de semana que venho mencionando. Por fim, vamos analisar um par com Certina e Mido do grupo Swatch. Certina é um nome com uma verdadeira história relojoeira por trás. Fundada lá em 1888, é conhecida principalmente por sua forte tradição em relógios de mergulho. Com exemplos históricos como a seleção dos relógios pelo projeto Habitat Tech-Tit do governo dos Estados Unidos em 1969. A Certina oferece uma série de relógios de mergulho projetados para extrema resistência à água e choques. Com dupla segurança, os modelos DS Action de mergulho são ferramentas profissionais com visual clássico e elegante. Você também conta com construção conforme a ISO 6425 e resistência à água de 300 metros. Outros destaques são os movimentos Power Matic 80. Você conta com cristais de safira e várias opções de cores e tamanhos de caixa, 38, 40,5 e 43mm. A maioria fica por volta de $1.000. Buscamos o estilo vintage para maior capacidade subaquática. DS Super PH 500M. Relógio de mergulho de 43mm conforme ISO, resistente à água até 500 metros, junto ao DS Super PH 1000M com caixa almofadada.
Bom para isso mesmo, impressionantes 1000 metros de resistência à água. Além disso, ele terá um bisel de travamento exclusivo. A Certina reserva uma escolha especial em seu catálogo, o integrado titânio DS7 Power Matic 80. Escolha discreta, fora do radar, com 100 metros de resistência à água, trazendo elegância esportiva aos relógios do dia a dia. É uma boa opção se você busca algo diferente do Tissot PRX. Já o Mido costuma ter preço inicial um pouco maior. Modelos como o Ocean Star deles não estão na nossa faixa de preço para este vídeo, mas há dois modelos com charme vintage para mostrar aqui. Primeiro, um dos meus favoritos, o Multiforte Patrimony de estilo retrô, um relógio social de 40mm com escala de pulsômetro nostálgica no mostrador equilibrado, exibido sob cristal de safira em formato de caixa. E falando em olhar para a tradição com um estilo clássico, temos o Commander Shade de 37mm, que parece ter sido encontrado na mesa de cabeceira de Don Draper. Possui caixa redonda monobloco, pulseira de malha, mostrador de dia, data e cristal acrílico. Então, nos últimos anos, Christopher Ward passou por uma das maiores transformações da indústria. Vimos a marca evoluir de uma micromarca para entusiastas, com uma base de fãs pequena, mas fiel, para uma marca independente a ser respeitada. Atualmente está logo atrás das 50 maiores em vendas na relojoaria suíça. Embora eles tenham expandido para modelos mais sofisticados, com mecanismos de repetição e balanços abertos, a CW ainda oferece muitas opções, especialmente nessa faixa de $1000. Agora inclui o C63 Cylinder automático, para uso diário com pulseira de couro e disponível nos tamanhos 36 e 39mm. Com várias opções de mostrador e 150 metros de resistência à água, o C60 Trident Reef, mais vendido com pulseira de borracha, agora oferece o mesmo padrão para um relógio de mergulho de 200 metros. Disponível nos tamanhos 41 ou 44mm e em uma variedade de opções de cores. Para um toque extra de estilo, você tem o C65 Dune Aeolian médio, 38mm, com mostrador sem data e textura que lembra dunas ao vento, além de vários acabamentos. O movimento Sellita SW200 com resistência à água de 150 metros completa o pacote, custando cerca de $1000 com pulseira de couro ou lona. Conhecida por relógios acessíveis e de bom custo-benefício, a Citizen se destaca pelos modelos EcoDrive solares, que custam bem menos de $1000. À medida que você se aproxima dos $1000, a marca evolui muito em tecnologia e acabamento. Primeiro está o destaque Tsukiyomi da linha AT, vendido por menos de $100 e trazendo o melhor da tecnologia da Citizen. Com 43mm em super titânio e 5 opções marcantes de mostrador, destaca-se o ajuste automático de horário pelo receptor de rádio embutido. E uma das complicações de destaque é a inclusão de um mostrador de fase da Lua às 6 horas, algo incomum no catálogo da Citizen, e que é refletido pela textura do mostrador que lembra a superfície lunar. Outros destaques são o movimento EcoDrive movido à luz, horário mundial em 24 fusos calendário perpétuo, exibição de dia e data, indicador de reserva de energia e resistência à água de 100 metros. Se você gosta de design ousado e angular, a série 8 é a versão sofisticada do best-seller Tsuyosa, com linhas esculturais, caixa de acabamento preciso e pulseira integrada em H-Link. As variantes da série 8 usam calibres automáticos da série 9000, 4 GHz, alta resistência magnética de 16.000 amperes por metro e índices aplicados, o 3 ponteiros. 831 tem mostrador cativante, caixa robusta de 40mm, resistência à água de 100 m e visual elegante, ideal para uso diário, acertando nosso preço-alvo em pouco menos de $1.100. Com raízes que remontam a 1857, todos nós conhecemos a Timex como uma das marcas mais acessíveis do mundo dos relógios, uma das marcas mais conhecidas e bem-sucedidas do século XX. A empresa apresentou oscilações de volume ao longo dos anos. Em 2019, a marca lançou seu primeiro modelo, nomeado em homenagem ao diretor criativo de Milão, Giorgio Galli S1 automático. A Timex agora adotou totalmente o design de ponta, com níveis elevados de construção e especificações em sua recém-estabelecida linha Atelier Swiss Made. O Galilei Design Marine M1 A Diver mantém a visão artística de Galli e seus toques de design, incluindo as impressionantes asas esqueletonizadas, e seu notável sistema de ajuste da pulseira, que nem sequer exige ferramentas para ser executado, e eu quero enfatizar que este é um dos sistemas de ajuste de pulseira mais legais que já vi. O Marine é realmente um relógio de mergulho de verdade, com 200 metros de resistência à água e apresentando uma caixa composta por várias partes, inserto de bezel em cerâmica e cristal de safira. O conjunto conta com movimento automático suíço, e a versão com pulseira de borracha custa menos de $1000. Squally é um nome respeitado na história do mergulho desde meados do século XX, sendo fabricante suíço de caixas para marcas como Blancpain, Doxa e Heuer.
Hoje, a Squally é reconhecida por fabricar relógios de mergulho profissionais que mantêm suas origens e oferecem ótimo custo-benefício diante das especificações e preço. Um ótimo exemplo é a referência 1545, versão moderna de um modelo dos anos 70, com capacidade profissional. Mantém tamanho menor que alguns modelos mais extremos da Squally. O tamanho de 39mm agrada a um público amplo e oferece um ótimo estilo neo-vintage, junto com a verdadeira robustez de um relógio-ferramenta e 300 metros de resistência à água. Disponível em várias combinações de cores com bezel de aço ou cerâmica. A versão com pulseira de borracha custa menos de $900, com bracelete pouco abaixo de $1.000, com cristais de safira e movimentos SW200 por dentro, o 1545 pode, com razão, ostentar uma verdadeira história de relógio de mergulho, ao mesmo tempo em que representa um valor excepcional para uma ferramenta de mergulho suíça sem concessões. A Stowa da Alemanha existe há quase 100 anos, fundada por Walter Storz em 1927. Atualmente a marca tem 6 linhas de modelos, com os relógios Flieger sendo os mais populares. A maioria já passou do limite de preço deste vídeo. Mas há uma exceção, que é o Flieger Classic 40 na cor branca, que custa menos de $1.000. Por esse preço você leva um relógio de piloto clássico, estilo em caixa de 40mm mostrador branco brilhante, opção de ponteiros azulados pelo calor, super luminova, cristal de safira, histórica coroa cebola e movimento suíço Celita. Movimento automático SW200, com opção de decoração top de linha ou um calibre manual SW210. A Formex, empresa suíça, é conhecida por relógios esportivos com recursos inovadores, como caixas com suspensão absorvedora de choque na linha Essence, e também apresentando uma função de fecho avançada e pulseiras. Eles usam materiais exóticos como cerâmica e meteorito, mas o modelo mais acessível chama a atenção, já que a maioria custa milhares de dólares. Já o Titanium Field deles é um relógio ferramenta, feito para uso específico, e oferece ótimo valor por menos de $1.000. A caixa de titânio grau 2 de 20mm com acabamento fosco recebe tratamento que aumenta a resistência a riscos de 145 para 900, Vickers 3 vezes mais que o titânio grau 5. A caixa também conta com uma coroa rosqueada e um fundo de caixa sólido parafusado, o que ajuda a garantir resistência à água de 150 metros. O mostrador Sandwich tem tipografia futurista estilo stencil, criando personalidade única, e vem em várias combinações de cores ousadas. Cristal de safira, movimento automático, Celita SW200 e fecho patenteado com microajuste em fibra de carbono completam uma lista valiosa, com recursos raros nessa faixa de preço. Agora, para o capítulo final deste vídeo, vamos discutir o mundo das micromarcas. Como já mencionei, as micromarcas se destacam nessa faixa de preço ao oferecer mais por menos. E eu acho que se você é um entusiasta querendo gastar um dinheiro, uma micromarca definitivamente faz muito sentido nessa faixa de $1.000. Sempre falo de micromarcas, vejo como apoio filantrópico a pequenos fabricantes. Muitas vezes essas marcas não terão mercado secundário. Se quiser se desfazer delas, talvez não tenha tanta flexibilidade quanto com marcas tradicionais. Ainda assim, apoio totalmente micromarcas. Algumas têm um estilo tão único que se destacam das demais nesta lista. Fundada em Grenchen, Suíça, em 1926, Nivada Grenchen foi pioneira em relógios ferramenta resistentes durante as décadas de 1950 e 1960, ficando famosa pelos relógios Antarctic, usados durante a expedição Deep Freeze One da Marinha dos Estados Unidos. Após a crise do quartzo, que derrubou o mercado, o nome foi retomado em 2018. Hoje a linha Antarctic é um dos pilares da marca, com modelos como o Super Antarctic de 35 e 38mm trazendo o visual clássico dos relógios de campo às coleções atuais. Reconhecidos pelos marcadores triangulares, mostradores 3, 6, 9, movimentos suíços, Soprod, cristal de safira abobadado e 100M de resistência à água, esses relógios unem capacidade e aparência clássica. O Aquamar de 200 metros traz um truque surpreendente para uma abordagem diferente de relógio de mergulho vintage. Você tem um lume que muda de cor sob o mostrador sanduíche, ativado pela rotação da coroa. A robusta caixa almofada do Depth Master indica sua resistência a 1000 metros, e os numerais Pac-Man no mostrador o tornam facilmente reconhecível. O estúdio Underdog da Grã-Bretanha tem sido um sucesso desde que surgiu no confinamento, para o designer e proprietário Richard Bank, cuja missão é fazer a indústria relojoeira se levar menos a sério. Suas criações irreverentes atraíram muitos colecionadores, esgotando modelos como o cronógrafo Melancia da série 01. A série 02 mostra a visão do estúdio Underdog para um relógio de campo, com mostradores de safiras em sanduíche e numerais arábicos flutuantes. Disponível em várias cores descontraídas, como rosa, limonada e azul Stephanie. A maioria dos mostradores brilha com 7 camadas de superluminova em toda a superfície, trazendo uma quantidade surpreendente de utilidade para o conjunto.
Se você gosta de designs ousados até nas caixas, vai curtir a próxima escolha, Aaron Lufkin. Denison, cofundador da Waltham, destacou-se como fabricante de caixas e fundou a marca de relógios Denison em 1872. A marca fechou, ficou um tempo fora, mas o nome foi revivido e logo voltou a ser popular entre colecionadores. Denison lançou recentemente, após o sucesso da família ALD, o ALD Dual Time, com uma caixa um pouco mais larga e mostradores lado a lado exibindo 2 fusos horários diferentes. As duas coroas controlam movimentos suíços, ronda quartzo independentes, e mesmo assim o relógio mantém perfil ultra fino, com apenas 6,1 mm de espessura. Há diferentes mostradores de pedra e acabamentos em aço inoxidável ou PVD dourado, todos por menos de $900. A micromarca Wren foi criada pelo ex-advogado Craig Karga, fundador do The Wrist Enthusiast, um blog e página de mídia social lançados em 2015. A Wren lançou em 2024 seu primeiro relógio de mergulho, o Swiss Made Diver, um modelo ferramenta de estilo vintage, unindo design retrô e ótimas especificações. Custando cerca de $1.000, o Diver One de 200 metros possui caixa de aço inoxidável de 40 mm, com revestimento PVD para maior resistência a riscos. O Diver One também oferece várias cores de mostrador fumê, construção sanduíche e superluminova suíça. O mostrador é protegido por cristal de safira em formato box, e o bezel também é de safira. O relógio traz pulseira de elos planos, fiel ao período e reforçando o visual retrô. A Earth Company de Hong Kong oferece relógios de cerâmica acessíveis com preços bem abaixo de $1.000. Há poucos anos esse material de caixa era raramente visto por um preço tão baixo. Mas a marca encontrou um verdadeiro nicho com seus modelos Summit, no estilo piloto campo, continuando a esgotar regularmente. Atualmente estão disponíveis em 3 cores, caixa e mostrador pretos, caixa branca com mostrador preto e caixa branca com mostrador luminescente. Um ponto que diferencia a Earthenco dos relógios de moda de cerâmica baratos é a presença de vários acabamentos na caixa, incluindo acabamento escovado horizontal nas laterais da caixa. O diâmetro de 38 mm é fácil de usar, tem 100 metros de resistência à água, e o movimento é um confiável Miyota 9039 funcionando a 4 Hz. Então o Yema é uma micromarca independente, mas provavelmente mais independente ainda. Eles são franceses e foram fundados em 1948. Na década de 60 eram o maior exportador de relógios da França. O renomado fabricante renasceu no século XXI, focado em versões atualizadas de seus clássicos relógios de ferramenta. A marca lança o Navy Graph Heritage de 39 mm inspirado no relógio de mergulho dos anos 70. A atualização preserva o estilo vintage com ponteiros amarelos, marcadores em ponto de exclamação, cristal exalite abaulado e bezel de epóxi, criando um visual autêntico. Depois há o Flygraph Pilot, com um mostrador setorial impressionante sem data em caixa de 38,5 mm. Uma minuteria tipo trilho de trem exclusiva complementa os índices arábicos nos pontos cardeais, e a caixa tem asas facetadas para visual aerodinâmico. Agora vamos analisar um relógio que foi originalmente projetado, ou pelo menos cujo estilo de design surgiu durante o conflito do Vietnã. Este foi produzido segundo o padrão militar 3818A, e aqui estamos olhando para o modelo DTU-2A/P, feito pela Benris. Relógios de campo dessa época passaram a ter mostradores com escala interna de 24 horas e marcadores em trítio. Esses modelos foram usados no início da Guerra do Vietnã, antes da Benris lançar um modelo não reparável com caixa plástica verde. A marca Benris ressuscitada de hoje trouxe de volta este reverenciado D2U-2AP, vindo em seu tamanho original de caixa de 34 mm e formato de mostrador distinto. As comodidades modernas incluem movimento automático, ETA 2671 caixa com acabamento fosco, cristal de safira duplo abaulado e antirreflexo, resistência à água de 100 metros com coroa rosqueada e BGW9 superluminova no mostrador, marcadores e ponteiros. Fundada em 1955, esta marca independente alemã, Circula, está na 3ª geração de propriedade da família Huber. A marca atrai colecionadores de relógios utilitários, com ótimo custo-benefício, algo ainda mais evidente no seu modelo de campo moderno, o Pro Trail. A caixa robusta e angular é feita de aço inoxidável jateado, que foi endurecido até 1200 Vickers. Por dentro você vai encontrar um calibre Elabore do SW200-1, envolto em uma proteção de uma gaiola interna de ferro macio, que oferece resistência a 1000 Gauss. O conjunto de recursos se completa com um mostrador de 12 e 24 horas, superluminova e 150 metros de resistência à água. Tudo isso começando por menos de $1.000 com uma pulseira. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o panorama dos relógios por volta de $1.000 em 2026.
Esse é sempre um alvo móvel nessa faixa de preço, pois itens que há 5 anos custavam menos de $1.000 não estão mais disponíveis hoje. E coisas que custavam cerca de 100, 600, 700 dólares, agora estão chegando mais perto desse patamar de $1.000. Nos últimos 5 a 7 anos, então, as coisas mudaram. Esse é o mundo em que vivemos. Quis revisitar esse assunto, pois já faz tempo. Falamos sobre produtos abaixo de $1.000, mas por que não fazer uma visão geral? Se gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agradeço muito. A outra faixa de preço que gostariam que analisássemos e mostrássemos o que é possível comprar, como fizemos aqui. Se sim, deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual orçamento você gostaria que a gente analisasse. Além disso, não deixe de conferir o site tedbaldassarre.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Toda compra feita no nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Além disso, a forma como conseguimos continuar fazendo o que fazemos aqui, criando conteúdo todos os dias para vocês, é através da venda de relógios. Então, se você está procurando um relógio, adoraríamos ter você como cliente, porque isso nos permite continuar fazendo o que fazemos. Nós amamos o que fazemos. Mas, pessoal, muito obrigado por assistirem, fiquem bem e nos vemos em breve.